Bem, e agora o nosso próximo tema é desafios da garantia de neutralidade de rede como um motor de inovação tecnológica. Para este painel, eu vou pedir que novamente retorne ao palco a Lia Ribeiro, da Momento Editorial. Ela vai moderar também esse painel. Lia, por favor, volta para cá, vamos recebê-la. Convidamos também Temi Guético, membro da CGI, por favor, nosso convidado. Convido também Marcelo Siena, presidente da eSuper, ele que também foi membro e presidente do Conselho Consultivo da Anatel. Obrigada pela presença, bem-vindo. E para debater, convido ao palco Basílio Pérez, diretor de Regulamentação e Legislação da Abrinte. Por favor, Basílio, vem como debatedor. Então, relembrando a todos, eles farão algumas considerações, um certo debate inicial entre eles, e depois a gente abre para a plateia fazer as suas perguntas. Então, eu já passo aqui a palavra para a Lia, para que ela faça essa moderação. Bom debate. Bom, como eu já estive aqui, não preciso mais dar bom dia para vocês. Eu já vou para a gente agilizar aí, conseguir fazer um bom debate com tempo suficiente para a plateia se manifestar. Eu vou passar a palavra para o Temi Guético, que é diretor executivo do NIC-BR, que é o braço operacional do Conselho Gestor da Internet e é também conselheiro. Por favor, Temi. Obrigado. Primeiro, bom dia a todos. Eu agradeço o convite. Está ficando uma tradição a gente participar dessa reunião e está vendo cada vez mais a riqueza que ela traz, né? A gente viu na fila de inscrição hoje um monte de gente. Eu tenho tem botões aqui para mexer no negócio? Tem lá, né? Aqui, perfeito. Então, eu não vou perder tempo com essa. A apresentação fica aí para quem quiser olhar. Eu vou pegar só uns pontos que talvez interessem especificamente. Vamos ver onde é que mexe isso aqui. Aqui. Perfeito. Bom, primeira coisa, eu vou comentar essas duas transparências, a norma 4 e a LGT, só para dizer o seguinte, eu acho que o pessoal da Abrinte, quer dizer, nós aqui nessa sala, temos um pé em cada barco. E, evidentemente, por um lado, nós nos comportamos como provedores de infraestrutura de telecomunicações e, por outro, nós somos provedores de internet. E eu acho que essas duas coisas são diferentes, como bem fala aí a LGT, como bem fala também a norma 4, e é de interesse da internet, nosso, das comunicações, na minha opinião, que isso seja preservado, porque isso nos dá flexibilidade, isso fez a internet brasileira crescer na velocidade que cresceu e tudo mais. Então, acho que essas coisas não devem ser misturadas para o benefício geral. Acho que nós temos, evidentemente, que nos comportarmos como um provedor de telecomunicações na camada de infraestrutura, atendendo a toda a regulamentação necessária, e, por outro lado, nos comportarmos como provedores de internet na parte que diz respeito à rede. Essa é uma transparência também reaproveitada de velhas apresentações. A ideia é mostrar o que nos preocupa quando a gente tentou escrever o decálogo do CGI e depois como isso gerou, de alguma forma, um marco civil. Então, a internet é uma rede sobre as telecomunicações, como está claro na LGT, e o Brasil ganhou muito com isso, por ter reconhecido isso logo de cara, e ela pretende ligar origem e destino sem interferência no meio. Isso já é uma característica óbvia de neutralidade de rede. Quer dizer, se você interfere dizendo que essa origem não pode falar com esse destino, ou esse conteúdo eu acho inadequado e vou remover, sem ser você o destino, você está exercendo um papel que não é o papel de simplesmente intermediar a comunicação entre origem e destino, mas você está, de alguma forma, interferindo nisso, e isso é uma má ação sobre a área. Do ponto de vista técnico, né, e isso, desgraçadamente, a tecnologia sempre acaba afetando e mudando, a ideia original dos roteadores de mensagem, que depois viraram os roteadores normais, é que eles olhem o cabeçalho do pacote e repassem, né? A gente sabe que, com a capacidade de processamento que existe hoje, eles podem fazer muito mais do que isso, podem bisbilhotar conteúdos, etc. e tal, fazer deep packet inspection e coisa assim, mas o ideal seria que eles se mantivessem um pouco burros nessa área, fazendo o que interessa a eles, para que isso não afete a neutralidade da rede. O terceiro, quer dizer,
a rede cresce. O que cresce porque ela é simples no seu núcleo e não devemos exigir dela mais do que isso. Se a gente exigir dela mais do que isso, certamente a gente vai atrapalhar o crescimento da rede como tem tido até hoje. Qualquer coisa complexa tem que ser tratada fora. E, finalmente, todos os protocolos da internet, a própria internet em si, em geral é agnóstica em relação ao conteúdo. Ela não entra no mérito do que ela está transportando. Isso é muito importante porque isso certamente tem exemplos em que isso não é muito claro ou é mais claro. Por exemplo, quando a gente fala, e tem até no Marco Civil, serviços de emergência, né, ou coisa desse tipo, isso tem que ser visto com muito cuidado, porque isso não é um conceito da internet. Existem serviços de emergência em telecomunicações, em trânsito, no que for. Na internet é complicado porque ele não distingue pacotes. Então, claro, se fizer um VPN, ele é diferente da rede em si. Então, precisa lembrar que a rede é agnóstica em relação ao conteúdo, e acho que isso é bom, e isso tem que ser preservado. E, finalmente, o último, que é um pouco utópico disso aí, a ideia original sempre foi que se mantenham íntegros todos os protocolos definidos pelo IETF nos seus padrões para a internet, e, em cima disso, cresça o que for crescer, né? Então, você tem lá um substrato onde você planta uma opção de coisa, algumas coisas brotam, outras coisas morrem, outras coisas florescem, e essa é a ideia da inovação, sem permissão, sem pedir permissão inicialmente. Ninguém pediu permissão para criar o Second Life, ou para criar o Twitter, ou para criar o WhatsApp, ou o que for. São criações abertas, né, sobre a rede. Algumas progridem, outras desaparecem, outras são um sucesso, etc. Depende da qualidade da aplicação em si. E quem julga isso é o usuário que vai dizer qual aplicação sobreviveu e qual aplicação morreu porque era inadequada para o seu interesse naquele momento. Se nós entrarmos no mérito de olhar aqui protocolos, que portas serão usadas ou não, nós vamos poder impedir que alguém tenha uma ideia interessante de usar determinada porta. Então, o que significa essa história em termos de neutralidade? Você não tem direito de bloquear protocolos e portas, porque você não gosta deles por algum motivo, dado que isso impediria que alguém tivesse uma ideia interessante que poderia ser o maior sucesso da internet em seguida. E isso é bom para os brasileiros, inclusive, porque os brasileiros poderiam ter proveito disso. Nós podíamos nos aproveitar disso, temos boas cabeças na área de software, de inovação, e a internet não tem barreira de entrada, de forma que isso podia ser muito bem usado pelos brasileiros para fazerem sucesso na rede. Bom, o CGI tem a ver com essas coisas todas, eu não vou entrar no detalhe, vou dizer que nós estamos agora no processo de começar cadastramento para ter lá para o fim do ano aí a eleição dos representantes da sociedade civil. Os representantes do governo, evidentemente, continuam do jeito que estão, só mudam se houver um ofício dizendo que vai mudar. O CGI, como uma das suas realizações que eu acho marcantes, né, que foi em 2009, depois de vários casos aí de, na boa intenção, tirar do ar serviços, porque tinha um vídeo da Cicarelli em algum lugar, etc. e tal, fez um conjunto de 10 conceitos, o decálogo aí, né, que gerou, o Marco Civil tem 3 desses conceitos claramente expressos, e que foram feitos, ou seja, evidentemente não tem nenhuma função nem de regulação, nem de normatização, nem de combate a ilegalidades, mas ele gera boas práticas e gera orientação para como uma coisa devia seguir, eventualmente como legislação deve ser feita. Por exemplo, a partir do decálogo gerou-se uma legislação que é o Marco Civil, cuja função é preservar a internet dentro dos seus conceitos iniciais. Não é ter vigilantismo, não é ter liberdade absurda, não é nada. Quer dizer, o Marco Civil, eu acredito, é uma coisa extremamente bem equilibrada e dosada, tanto que ele é atacado tanto pelo pessoal que o acusa de exercer um controle adicional, como pelo pessoal que o acusa que impede fazer investigação. Os dois lados, na minha opinião, estão errados, tanto que a gente tem toda hora quadrilhas desbaratadas na internet, com o Marco Civil perfeitamente funcionando em uso, e temos a nossa proposta agora de lei da proteção de dados e tal, para proteger a privacidade do indivíduo. Então, acho que o Marco Civil está numa posição bastante correta. Então, do decálogo aí, esses são alguns conceitos. Eu chamaria a atenção, por exemplo, para o 6º, que fala em neutralidade de rede, isso foi escrito em 2009. Falo do 7º, que diz que a rede não é culpada pelo que os usuários fazem. Isso é particularmente importante para essa comunidade aqui. Vocês têm usuários, eu espero que de repente não vaze para a responsabilização de um provedor ou uma barbaridade qualquer que um usuário tenha feito. Isso geraria problemas, inclusive de insegurança jurídica para vocês trabalharem na área. Eu não vou abrir um provedor se eu não sei qual é o meu grau de responsabilização.
Se eu sou responsável por tudo que meus usuários disserem, é melhor não entrar na área, o que seria péssimo. Bom, o que mais? Bom, estabilidade dos padrões, ambiente regulatório que não impeça o dinamismo da internet e a sua inovação. Bom, isso é um negócio ufanista, dizendo que o BR está colado no DE, que é a Alemanha, em termos de máquinas de baixo de domínio. Isso é né? O DE tem 5 vezes mais domínios que o BR, mas nós estamos praticamente empatados quase em termos de máquinas, porque o BR é muito denso. Quer dizer, o pessoal não usa o BR para especular, usa o BR para criar sítios. Né? Isso é muito bom. Bom, aí tem o PTT, etc. Bom, isso eu só estou para mostrar que há uma curva de consumo que se deslocou agora para as 10h30 da noite, ou seja, o pessoal está usando mais entretenimento em casa do que a internet em si. Isso está aí só como ilustrativo da mudança do comportamento, a gente tem que sempre acompanhar isso de alguma forma. E, bom, isso é medição de qualidade que o NIC faz, pesquisa que o NIC faz, isso aqui não vou perder tempo com isso. Perfil de usuários, tem várias coisas interessantes aqui, se alguém quiser olhar depois, o que é feito em cada caso, eu não vou... Isso é a história do IPv4, também vou pular esse negócio todo aí. Bom, isso é um comentário meu para dizer que essa história da lei de Moore, que todo mundo comenta em informática, que a complexidade dobra a cada 18 meses ao mesmo custo, e eu fiz uma extrapolação dizendo que provavelmente vale também para velocidades, quer dizer, as velocidades também têm seguido nesse ritmo. Então, nos anos 70, 80, a gente contratava kilobits, depois megabits, hoje é fácil você ter gigabits, já estamos na faixa dos terabits eventualmente. Então, a lei de Moore, graças à fibra óptica, né, também pode ser usada nessa área. Aqui é interessante, o Net Mundial foi o evento do ano retrasado em que foi assinado o Marco Civil, e isso está por um motivo. Se vocês olharem os 2 documentos que o Net Mundial gerou, os princípios, que teoricamente foram aceitos universalmente, e é muito bom porque de alguma forma um marco civil, uma perspectiva de marco civil mundial, e a evolução da ecologia, que provavelmente vocês vão ter discussão sobre transição haiana, o que acontece com a ICANN. Uma das críticas que nós tivemos que ouvir em relação aos princípios é que eles não falavam em neutralidade. E, de fato, a palavra net neutrality não tem lá. Por quê? Porque houve muita oposição e essa oposição tem algum sentido. E a oposição tem sentido no seguinte ponto, na minha opinião. O conceito de neutralidade é um conceito semanticamente muito vago. Então, em vez da gente falar neutralidade, é melhor dizer o que a gente quer dizer com isso. Se você simplesmente dizer neutralidade, isso pode envolver um espectro tão largo em que você não vai conseguir acordo nisso. Então, a minha visão de neutralidade na internet é aquela que de alguma forma está nesses princípios do Net Mundial, dizendo que você não deve interferir na conversa, origem e destino, isso está lá. E você não deve impedir conteúdos de chegarem, não deve impedir sítios de serem acessados. Essa é a neutralidade que está lá sem a palavra neutralidade, porque a palavra neutralidade carrega semânticas adicionais e, dependendo do viés que você usar nisso, você não vai conseguir consenso na área. Então, para se conseguir consenso nesses princípios, nós colocamos o que a gente acha que representa a neutralidade sem falar a palavra neutralidade. Bom, aqui são esse negócio do Net Mundial, de novo, de onde vieram os comentários do mundo inteiro, quem veio aqui, etc. e tal. Então, esses são os 3 pontos do Marco Civil: neutralidade, privacidade e inimputabilidade. E eu vou agora só, para não perder tempo, vou deixar mais tempo para o debate, falar alguma coisa muito rápida sobre o que eu acho que deve ser. Então, vamos lá, neutralidade. Isso é o que está no Marco Civil, que tem a ver com tratamento isonômico de pacotes de dados, e aí eu já faço no decreto aparece a palavra pacotes, e a gente sempre acaba sendo traído pelas palavras. Pacotes que está lá são pacotes de dados, não são pacotes de oferta de serviços. A palavra pacotes é muito vaga, de novo, é como neutralidade. Você põe uma palavra pacote, você técnico pensa em pacote de dados, o pessoal da área de vendas pensa em pacote de serviço, eu vou te vender alguma coisa. Então precisa tomar cuidado com isso. Eu vou dar 2 exemplos aí de exceções. Vamos ver onde é que está isso aqui. Não, isso aqui não, vamos em frente aqui. Primeiro, quando você fala em neutralidade, você está falando em neutralidade da internet. Então, evidentemente, sobre a internet tem uma porção de serviços que usam TCP/IP, mas que não são acesso à internet para usuários. Um banco fala com a sua filial sobre a internet, você não vai querer ter acesso àquilo, aquilo certamente não está disponível para você. Então, existem situações...
Ali, perfeito. Existem situações em que serviços na internet não são afetados pelo que nós definimos de neutralidade, porque não são serviços abertos à comunidade como acesso à internet. O que deve ser neutro é o acesso à internet. Outro ponto que eu diria importante é lembrar que não há um sítio na internet que seja neutro. Todos os sítios são não neutros. Um jornal é não neutro, ele tem a visão dele. Um outro jornal é totalmente diferente daquele jornal. Da mesma forma que se você vai numa padaria, você não vai querer comprar carne, porque vendem pão só. Então, todos os serviços são não neutros e são específicos. Neutralidade da rede significa que eu posso acessar todos eles indistintamente, mesmo sabendo que todos eles são não neutros. Então, às vezes a gente fala, não, determinado serviço tira do ar quando exibem narizes. Bom, não são narizes, mas digamos que sejam narizes. Se faz parte do termo de conduta que aquele serviço lá, narizes, são considerados indecentes, a opção melhor seria você não entrar lá. Eu acho que o nariz é perfeitamente exibível. E se você não quer exibir os narizes, eu não entro nesse jogo. Isso não é neutralidade da internet. Isso é má aplicação de determinado serviço. E é seu direito usar ou não aquele serviço. Da mesma forma que você for num clube de nudismo, você tem que entrar pelado. Se você não quer entrar pelado, não vá no clube de nudismo. Então, essas são decisões do usuário. Então, eu acho que o poder sempre tem que estar na mão do usuário. E a rede tem que dar todas as opções para ele. Se você quer ir num sítio que tem determinado conteúdo, você vai. Se você quer que um conteúdo adulto não chegue para os seus filhos, você tem que filtrar na sua casa. Não é a rede que vai dizer o que presta e o que não presta, porque aí você está repassando a alguém no meio do caminho, algo que devia ser de sua responsabilidade. Finalmente, o Marco Civil, então, defende essa neutralidade e abre algumas exceções. Eu vou citar duas muito rápidas, além da gestão em casos de calamidade pública, caiu uma ponte, a fibra óptica rompeu, são casos, evidentemente, extra. Mas, por exemplo, nós sempre falamos que destino e origem não podem ser afetados por alguém no meio da rede. Mas se a origem é uma origem fictícia, cuja única função é me derrubar, é o caso da negação de serviço. Eu posso filtrar a origem fictícia, porque essa origem fictícia está impedindo a origem correta, legal, de me acessar. É o último dia do imposto de renda e tem um monte de bots aí tentando derrubar o sítio do imposto de renda. É razoável que eu proteja os declarantes, filtrando origens que estão querendo derrubar o serviço. Então, apesar que você não deve interferir em origem e destino, porque isso quebra a neutralidade, essa exceção é permitida se você está tentando se defender de negação de serviço. E uma outra que o CG sugeriu, que é a seguinte: você não deve impedir uma porta, você não deve bloquear um protocolo, você não deve impedir que o seu usuário use VoIP, porque não te interessa comercialmente, você não deve impedir que o usuário use FTP, porque por algum motivo você não quer. Mas nós, no CG, e a Anatel ajudou, e os operadores ajudaram e tal, sugerimos o bloqueio da porta 25, que é uma porta TCP normal, no padrão TCP, é a porta SMTP. Por quê? Porque essa porta estava sendo abusada para spam. Então, é outra exceção. Então, existem exceções, e é para isso que o decreto serviria, para marcar pontualmente essas exceções. Finalmente, eu tenho bom, o negócio de banda é uma coisa complicada, não vamos discutir isso aqui. Eu vou só citar essa última frase aí. Eu acho que o que um provedor deve fazer, primeiro, a internet em si não é neutra na sua integralidade, porque tem lugares que você não consegue ir, tem muralhas da China em determinados lugares, tem sítios que você não acessa, tem países que fazem filtragem ou não, e a gente espera nunca ver o Brasil nessas listas, mas há países que exercem esse tipo de coisa. Então, a internet é bastante torta e dinâmica, mas se você é um provedor da internet, a sua função é passar tudo de torto e dinâmico que você enxerga fielmente aos seus usuários. Quer dizer, se você não consegue chegar num determinado lugar, paciência, os seus usuários não chegarão. Mas não é você que vai introduzir essa restrição. Essa é uma restrição que tem que ser introduzida pela rede, pelo ambiente, não tem como ir para lá, porque caiu a ponte, tá certo? Mas não sou eu que impeço você de ir para lá. Então, a frase que eu coloquei aí, mais ou menos, é que o que é neutro para um provedor é repassar aos seus usuários, né, a internet que ele enxerga em cada instante. Acho que é basicamente isso aí, o resto tem as exceções, guarda de log, não vamos discutir. Eu vou deixar isso aqui para os arquivos, vou terminar com isso aqui, mas o que eu queria dizer é o seguinte: é muito importante que todos nós ajudemos a entender o Marco Civil na sua essência, né? É muito ruim vieses, né, leituras completamente estapafúrdias do que está escrito lá, às vezes porque a coisa não está escrita muito claramente, ou às vezes porque há a intenção de ler aquilo de uma forma errada. Eu acho que é importante a gente defender o Marco Civil, que ele é uma vacina para nós, para que a rede não estrague e se mantenha como ela é hoje. A rede não tem doenças declaradas, mas ela pode pegar uma zika qualquer. Então, nós temos que garantir
garantir que a gente tenha uma proteção contra ela e, na minha opinião, o Marco Civil é uma excelente proteção. Tanto que, por exemplo, qualquer iniciativa que essa de CPI de crimes e tal, quando quer aumentar a investigação ou tentar aumentar de alguma forma acesso a dados pessoais e tal, quer de alguma forma alterar o Marco Civil, o que em geral não é uma boa ideia. Então, mas essa é uma outra discussão longa que não vamos entrar nessa. Então, fechando aí, acho que a neutralidade, essa forma agnóstica de olhar protocolos, pacotes, portas, vai permitir à rede criar a diversidade, manter a diversidade que ela já tem, e é fundamental que seja mantida. Obrigado. Muito obrigada, Demi. E eu passo a palavra ao Marcelo Siena, que é provedor e foi integrante do Conselho Consultivo da Anatel, que vai fazer também considerações sobre o tema. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal da mesa. Demi, obrigado pela mais uma aula, né? O Demi é o grande professor de tantas coisas que eu, como profissional, aprendi durante a minha carreira de provedor. E parabéns a Brinde por mais um evento de tamanha grandeza e magnitude. Obviamente, o meu objetivo não é discutir apenas os aspectos técnicos, porque eu já sabia, quando fui convidado a compor esse painel com o Demi, que ele o faria com grande maestria. Mas eu queria abordar aqui com vocês, sob o ponto de vista de quem está como um dos atores, né, da rede ou da internet, que é alcançada pela neutralidade, o que isso muda no nosso dia a dia e como é que a gente pode lidar com certas situações. Então, eu preparei aqui uma breve apresentação, cujo objetivo é muito mais criar discussão do que pacificar algum tema. Então, o primeiro ponto que, obviamente, a gente precisa abordar é que essa discussão não é uma discussão que vai chegar ao fim do assunto, né? Nós vamos esgotá-lo e nem vamos conseguir definir tudo, até porque a própria internet é isso. Se ela tivesse definido lá atrás, nós não teríamos visto todos os avanços que nós tivemos oportunidade de apreciar nesses últimos 20 anos ou 10 anos. Ela justamente cresceu e se desenvolveu porque existe um conjunto de princípios e o resto vão sendo discutidos e ajustados durante o tempo, né? E sim, a gente abordar aqui quais são as oportunidades e também os desafios que essa nova fase que nós estamos vivendo se apresentam e como é que a gente pode lidar com isso. E dentro disso, eu queria só resgatar um princípio que faz parte lá da primeira versão da lei, né, que foi promulgada lá em 2014. Claro que tem muitas coisas, mas como o tema que nós vamos falar aqui hoje é sobre motor de inovação tecnológica na neutralidade de rede, lá nós temos, no artigo 3º da lei, no inciso 8º, um texto que diz assim, que a liberdade dos modelos de negócio promovidos pela internet precisam ser garantidas, né? Isso era uma garantia que estava previsto lá. Embora isso seja bastante abrangente, até mesmo genérico, e como o Demi muito bem colocou, há perigo nas palavras que não são muito bem entendidas, mas isso por si só é um ponto de partida para entender que esse é um negócio que, no máximo, a gente consegue definir princípios, mas definir todos os detalhes de como as coisas vão acontecer está fora do contexto, até porque isso tiraria a liberdade de evolução e desenvolvimento que a própria internet nos propiciou. Então, resgatando isso, eu queria abordar com vocês e depois trazer aqui para o debate à mesa o seguinte: como é que a gente deve tratar isso? Como é que a gente olha para a neutralidade de rede sob o ponto de vista de desenvolvimento de tecnologias ou inovação tecnológica? A primeira é que essa abordagem, na minha visão, não pode ser apenas sobre os aspectos técnicos. Me parece que eles estão até muito bem encaminhados, a divisão do que é o que, enfim, isso está bem até resolvido. Mas os aspectos que envolvem a neutralidade de rede vão muito além daquelas características técnicas. Então, eu ousei colocar aqui que apenas olhar para todos os bits ou bytes como iguais é pouco para falar de neutralidade. Ela é um conceito muito mais amplo, uma vez que ela se baseia no conceito da própria internet, que é o end-to-end. Então, nós estamos falando do começo até o final, né, ou do princípio até o final, do conteúdo até o usuário. E nessa cadeia existem muitas coisas que acontecem que não são só técnicas. Basta dizer que a maior polêmica que nós temos hoje sobre a neutralidade de rede nem é técnica. Ela é muito mais do ponto de vista de mercado, de comercialização, ou de arranjos econômicos do que técnica. Porque, de alguma forma, alguém sempre se sente afetado por aquilo que pode ser mudado no contexto. Então, na minha leitura, nós precisamos olhar além dos aspectos técnicos. E, dentro disso, o objetivo de toda essa eventual regulação que se pretende fazer, o seu pano de fundo é sempre encontrar um equilíbrio.
equilíbrio entre continuar inovando, continuar investindo, os senhores continuarem a fazerem redes, as empresas que são inovadoras, como foram citadas só algumas aqui, como Google, Netflix, etc., continuem inovando e criando novas aplicações, mas que haja um equilíbrio e que todos os atores envolvidos, de alguma forma, consigam se ajustar dentro disso. Acho que essa é o grande foco, né, o grande goal de quando a gente vai discutir neutralidade de rede sob o ponto de vista de inovação tecnológica. O foco é encontrar equilíbrio. E dentro disso, quando a gente tira um pouco essa questão conceitual e técnica e nós começamos a olhar de uma forma mais pragmática, dá para a gente ousar dizer que, no final das contas, todo mundo quer a mesma coisa. Se nós olharmos todos os atores da discussão, né, que vão lá desde o usuário até o conteúdo, passando pelo meio, o que todo mundo quer, no final das contas, é massificar o acesso e o uso da internet. Nós queremos ter mais usuários pagando, do ponto de vista de provedores, do ponto de vista do conteúdo, eles querem ter mais pessoas acessando e remunerando seus serviços, e o usuário quer ter mais coisa para acessar. Todo mundo está buscando a mesma coisa, de alguma maneira. Claro, com uma abordagem diferente, interesse diferente, mas no final das contas, na minha leitura, o que todos desejam é muito parecido, com nomes diferentes, mas é a mesma coisa. Então, dentro disso, o que eu procurei trazer aqui para que nós pudéssemos debater, né? Primeiro, os aspectos técnicos. Hoje nós estamos vendo muito mais essas discussões sobre as questões técnicas, um foco crescente em qualidade da experiência do usuário e não só qualidade de serviço. Acho que isso tem mudado bastante ao longo do tempo. E hoje nós estamos muito mais preocupados com qual é a percepção do nosso usuário lá na ponta do que efetivamente só mitigar esse ou aquele pacote porque ele é VoIP ou porque ele não é, enfim. Trabalhar a experiência do usuário é um contexto muito mais amplo, que não quer dizer só olhar para os aspectos técnicos, porque essa qualidade da experiência do usuário envolve outros aspectos, né, que a gente tem lidado e tem feito disso algo que faz parte do nosso dia a dia. E, obviamente, tendo o aspecto técnico que nós todos queremos, inclusive os usuários, é ter uma rede estável e que esteja sempre disponível. E, tecnicamente, a gente tem trabalhado muito, e o Marco Civil, que é o grande propulsor da questão da neutralidade, aborda isso de uma forma bastante interessante. Sobre o aspecto econômico, a gente precisa sempre estar pensando que tudo o que aconteceu até aqui aconteceu porque houve livre concorrência. Enquanto se houve liberdade para criar, liberdade para fazer, liberdade para estabelecer novos meios, enfim, a livre concorrência veio trazendo a internet até aqui. Não foram nem decretos, nem leis e nem ações puramente governamentais que fizeram ela se difundir como ela se difundiu, mas sim o fato de que nós temos liberdade de concorrência em todas as fases, né? Seja no meio, seja no conteúdo, ou seja no fim. Sempre há isso. E esse é um aspecto que precisa ser destacado e preservado em toda a discussão que nós formos fazer a respeito do tema. E, por fim, na verdade, o nosso desafio é mitigar os conflitos de interesse, porque todas as vezes que nós vamos falar de neutralidade, alguém reclama, mas eu não vou mais construir redes, porque eu não participo da receita, eu preciso ficar investindo, colocando dinheiro, novos equipamentos, passando cabo, pagando aluguel de infraestrutura, isso tudo é muito oneroso. Cada vez o meu usuário, né, e eu sempre gosto de brincar com essa palavra, fazendo aqui um paralelo ao que o Demi disse, que o usuário é o usuário mesmo. A gente pode fazer um paralelo até a um usuário de drogas. Ele sempre precisa de uma dose maior. A dose de ontem já não satisfaz mais. E a de amanhã precisa ser maior ainda. Então, essa voracidade para o consumo vai gerando conflitos de interesse, de quem faz a rede e de quem põe o conteúdo. Por outro lado, quem gera o conteúdo, e aqui nós não podemos, claro, polarizar a discussão apenas sobre os grandes players, mas de todo o conteúdo em si, a mitigação desses conflitos para acomodar todo mundo de forma equilibrada é o grande desafio que nós temos diante de uma discussão que começa com a neutralidade de rede, mas vai muito além do que seria isso. E sobre esse aspecto, para já ir para os finalmente aqui, colocar os atores e a gente começar a debater, quando a gente olha para a internet como ela é hoje, nós vemos claramente, de forma resumida, 3 atores. O primeiro é aquele que gera o conteúdo, aquele que produz todo o conteúdo que alguém vai acessar. O segundo é o meio, que aí nós temos um ecossistema gigantesco e esse evento cada vez mais, a cada ano, prova como esse ecossistema ele tem sido forte, crescente e importante na economia, que é o meio que é formado por todos os atores que provêm acesso de alguma forma, são pequenos, grandes, enfim. É o meio que liga uma coisa na outra. E o último ator é o usuário, que é aquele que usa o meio para chegar até o conteúdo.
Sobre a ótica desses 3 atores, de uma forma bem simplificada, a gente pode estabelecer alguns pontos ou desafios para que a gente possa produzir alguma discussão ou debate a esse respeito. Do ponto de vista de conteúdo, e aí aqui é interessante a gente ressaltar os princípios, né? A gente sempre precisa estabelecer mecanismos que preservem essa questão da livre concorrência. Eu preciso ter condição, independente de quem seja o dono do conteúdo, ou de qual é o conteúdo que o usuário deseja, conseguir estabelecer a livre concorrência. Só ela vai produzir inovação. Enquanto não houver mecanismos que preservem isso, ou quando deixarem de existir, hoje já existem, né? Se deixarem de existir mecanismos que preservem a livre concorrência, nós vamos estar fadados a ter menos desenvolvimento ou menos inovação sob esse ponto de vista. E o desafio do conteúdo é sempre se aproximar do usuário. Todo conteúdo, o desejo de quem produz conteúdo é, de alguma forma, estar mais próximo do usuário, né? Ter a melhor rota, o melhor jeito, a melhor maneira de chegar até lá. E aqui já começa uma discussão. A gente teve até uma prévia ali nos bastidores, falando sobre esse tema especificamente. Aqui a gente já vê algo que, de alguma maneira, nos faz refletir sobre pontos do próprio Marco Civil na lei lá de 2014. Que quando a gente fala de proximidade de usuários, é muito comum, se nós perguntarmos aqui, se eu pedisse para algum de vocês levantarem as mãos, obviamente vários de vocês poderiam dizer que sim, já tem algum tipo de cache de conteúdo nas suas redes. Ou já tem o GGC, ou já tem lá um cache de Netflix, enfim, alguma coisa tem sido feita nesse sentido. E esse é um arranjo, que é um arranjo muito interessante, e é um arranjo que equilibra economicamente várias coisas, porque, primeiro, ele leva o conteúdo mais próximo do usuário, ou seja, é bom para o provedor de conteúdo, para o criador do conteúdo. Ele é muito bom para o meio, porque isso faz com que a gente tenha um menor custo, um menor esforço, uma menor complexidade para acessar esse conteúdo, e também é bom para o usuário, porque ele tem uma qualidade, né, de experiência muito grande, uma vez que, falando aqui tecnicamente, com apenas poucos saltos, ele já tem acesso ao conteúdo que ele deseja. E isso, de alguma maneira, gera um arranjo econômico que, na minha visão, é equilibrado, porque todo mundo ganha quando a gente faz isso, quando a gente consegue aproximar o conteúdo do usuário. Mas essa é uma discussão que dá premissa apenas técnica, né? Pode ser que tenha algum conflito aí, uma vez que o provedor que não tem o cache pode ter nos seus usuários um acesso diferente daquele que tem o cache. Mas, enfim, é um debate bastante amplo, como o próprio tema requer, mas é algo muito comum e muito salutar para os nossos negócios. E o segundo ponto que nós podemos falar sobre isso é que algo que tem melhorado também essa questão de aproximar o conteúdo do usuário é a própria disseminação dos PTTs. Conversando com vários provedores ao longo dos dias, e aqui hoje eu tive a oportunidade de falar com alguns, quase todo mundo que já está vivenciando essa realidade teve uma diminuição radical, né, no seu consumo de IPs puramente, talvez aí há uma ordem de 30% apenas do total, e tem resolvido grande parte dos seus conteúdos através dos PTTs. Então, PTT também é uma forma da gente aproximar o conteúdo do usuário, né, que é o objetivo final, e tem a ver com neutralidade de alguma forma, porque nós estamos arrumando arranjos que vão poder fazer isso. E dentro dessa linha, um desafio muito grande, talvez até utópico, né? Eu conversei um pouco com o Basílio antes, e isso realmente não é muito ousado, mas se nós tivéssemos condição de, hoje, ter mais os PTTs ligados, ou mais não, todos os PTTs interligados uns aos outros, talvez isso fosse muito mais interessante do ponto de vista de criar uma rede mais neutra, mais equalitária, mais equilibrada do que qualquer outra ação. Falando um pouquinho do meio, nós temos então no meio os senhores, todos nós, eu inclusive, e o nosso desafio é, primeiro, enxergar que precisa haver um equilíbrio entre grandes e pequenos, não dá para a gente imaginar isso. É muito bom saber que o próprio governo já está sensível a essa questão, né? Não é só o grande que vai conseguir fazer isso, mas o papel dos pequenos, ou dos médios, ou dos regionais, como queiram chamar, é muito importante. Tem que haver um equilíbrio entre responsabilidades em relação a isso. O segundo é que nós temos muita dificuldade e muitos desafios para facilitar o compartilhamento, né? Se eu perguntar para todo mundo aqui, todo mundo vai dizer que tem alguma dificuldade com alguma companhia elétrica para fazer qualquer coisa. Isso é notoriamente algo comum. Mas o que isso tem a ver com neutralidade? Se nós formos olhar a neutralidade como um arranjo que vai de começo a fim de todos os aspectos, tem tudo a ver, na minha visão.
por fim, o incentivo à própria criação de infraestrutura, né? Para a gente poder ter redes equalitárias que façam frente à demanda crescente do usuário, tem que ter mais rede, não tem outro jeito. Redes de maior capacidade, de maior velocidade, melhor infraestrutura. Então, não tem como pensar em ter redes neutras se elas não dão conta de trafegar todo o consumo que o usuário gera. Então, nós precisamos também colocar nessa discussão algo que nos ajude, de alguma forma, a ter incentivos reais de criação de infraestrutura. Isso seria fundamental para a gente desenvolver o meio, né? E do ponto de vista do usuário, que seria o terceiro ator, a gente precisa preservar a sua liberdade política e social como indivíduo, ou seja, ele de acesso que quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser, a maneira que ele achar que tem que ser. Isso é algo que nós já temos garantido hoje, que precisa ser sempre preservado. O usuário é rei nesse aspecto, né? Porque nós somos, como o próprio texto sugere, um meio para que ele chegue até o conteúdo. E como meio nós precisamos fazer isso da melhor maneira possível. E a segunda, né, que é um ponto bastante controverso, eu comecei a conversar um pouquinho com ele sobre o DEME, a gente já tem uma discussão bastante ampla sobre isso, que é assim, uma outra forma da gente também gerar uma infraestrutura de rede mais inteligente e maximizada, é que todos nós sofremos hoje com um problema que quando a gente coloca muita banda lá na ponta para o usuário, fatalmente a gente começa a conviver com um problema de compartilhamento, né? Vizinho que acessa, enfim. E quanto mais eu tenho condição de responsabilizar o uso do usuário final nesse sentido, mais isso vai degradando a minha rede, vai criando necessidade de que eu tenha mais e mais ainda. Estou dizendo aqui daquele que contrata de vídeo com 3 ou 4, enfim, ou de outros aspectos de que possam deixar o usuário, né, com a liberdade nesse sentido de, eventualmente, jogar o jogo fora da regra, né? E essa regra é a regra do assinante. Dito isto, eu queria mais trazer esses pontos para que nós pudéssemos discutir, não clarificar em absoluto, né, mas porque, na minha concepção, olhar a neutralidade fundamentalmente precisa passar por essa visão de fim a fim de tudo, e não só do aspecto técnico. Era isso que eu queria dividir com vocês para começarmos o debate. Muito obrigado. Bom, vamos agora então ao debate. Eu pergunto ao Basílio Pérez se ele quer fazer algum comentário antes da gente abrir para a plateia. Bom, bom dia a todos. A Brint já está envolvida com a neutralidade, no mínimo, pelo menos uns 4 anos que a gente está tratando desse tema. Nossa preocupação com a neutralidade sempre foi evitar que ocorressem acordos de caráter de monopólio entre fornecedor de conteúdo com um grande operador que pudesse, de alguma forma, deixar os provedores fora do mercado. Antes do Marco Civil, a gente sempre brigou sobre isso. Justamente seria tipo um operador de conteúdo só fornecer conteúdo em HD para a operadora X e para todos os outros só conteúdo em SD. Então isso seria um inibidor que fatalmente iria tirar do mercado ao longo do tempo os pequenos provedores. Então nossa preocupação de acordos sempre foi isso. Como o Siena falou, tem alguns acordos que estão sendo feitos hoje, que é o fato de colocarem CDNs dentro das redes dos provedores, que são acordos bons, são acordos que estão ajudando tanto quem está fornecendo conteúdo, quanto o provedor, quanto o próprio usuário. E não tem função de monopólio, porque qualquer um pode fazer isso. O problema é quando alguém fecha um acordo com intenção de monopólio, de fechar a rede. E essa sempre foi a ideia da Brint em defender a neutralidade da rede. Sobre a neutralidade, eu queria já começar o debate. Eu vou fazer uma pergunta para o Demi sobre a questão das portas. Recentemente, os provedores passaram por um problema de ataque em rádios, que o provedor que estava com a porta entrante aberta, abaixo de 1024, sofreu ataque. Quem estava com a porta fechada para residencial, nisso daí se protegeu de alguma forma desse ataque. Então, eu queria ver qual a visão, ou qual o conceito sobre bloqueios de portas para usuários residenciais, portas entrantes, principalmente.
Então, a ideia é o mesmo caso que eu comentei, às vezes, de você ter que se defender de negação de serviço. Evidente, se você tem um caso em que algo está sendo usado de uma forma deletéria para a rede, e não simplesmente está bloqueando porque você não quer que o usuário tenha determinado tipo de serviço, isso é uma exceção, que pode até constar, quer dizer, o decreto cita 2 ou 3 exceções pontuais, e não são as únicas, pode ser que apareçam novas exceções. Mas o meu ponto aqui é o seguinte: precisamos sempre tomar cuidado com essas coisas, porque a rede cresce em cima de padrões definidos e aparecem novos usos. Por exemplo, o pessoal que quer usar Carrier Grade Net, o duplo NAT aí para poder preservar o uso de IPv4, estão usando portas que não são usadas normalmente para você poder fazer o segundo NAT aí e esticar. Isso não é uma boa ideia, porque isso atrapalha, primeiro, a expansão de IPv6, que é importante. Segundo, está usando portas que amanhã podem ter uso. Então, isso tem que ser feito sempre com cautela e critério, no sentido de que, se eu estou fazendo isso para impedir um ataque ou para amenizar um ataque, é perfeito, a gente quer preservar a rede íntegra. Se eu estou fazendo isso para impedir que o usuário tenha algum tipo de serviço que a internet prevê, aí provavelmente estou, de fato, quebrando a neutralidade. Plateia, alguém quer fazer algum comentário, se manifestar aqui, por favor? Bom dia, meu nome é Hugo Alves, eu sou da Central Informática de Rondônia. Eu gostaria de comentar a respeito da impunidade. O pessoal confunde muito isso, a abertura dos direitos de trafegar o que quiser, sem limitação e responsabilidade disso. Recentemente tivemos casos que a Justiça pediu informações de usuário. Na nossa cidade, tanto teve casos de provedores que não tinham documentação, quanto provedores que tinham a documentação. Então, eu acredito que a legislação atual do país permite que seja cobrado isso. Só que o usuário final não tem essa sensação. Então, eu acredito que é responsabilidade nossa, na hora de divulgar essa abertura, que os nossos clientes serão responsáveis. Isso não é passado com clareza pelas operadoras. Então, essa parte de compartilhamento que o vizinho usa, vou passar para qualquer, em área pública, a abertura, o cliente chega no restaurante, usa a internet. Então, eu acredito que falta ainda divulgação dessa responsabilidade que confundem com impunidade. Só fazendo uma réplica aí do comentário do colega lá de Rondônia, existe um detalhe importante que, nesse último decreto que saiu há 20 e poucos dias atrás, houve uma mudança em relação a isso, que talvez passou de forma sutil. Mas agora está dizendo lá que, se você não tiver como fornecer a identificação do usuário, não é mais obrigatório. Assim, eu estou fazendo uma leitura aqui não jurídica, tá? Uma leitura simplista. Tem um texto dizendo lá assim, que se não for possível identificar, ok, não precisa fornecer. Então, isso é algo que deixa, novamente, uma lacuna nesse aspecto. Claro que existem situações onde não dá para identificar mesmo, como nós conversamos, eu e o Demi. Acesso público, no aeroporto, no shopping, enfim. Isso, de fato, tem características que vão impedir a identificação correta de quem foi o usuário, no caso dele cometer um crime, né? Mas esse item específico que ficou lá grafado no decreto muda um pouco isso. Então, os provedores menos organizados, ou os provedores que não são tão legais, podem simplesmente falar, eu não tenho, e pronto. Está tudo certo, porque está previsto lá nesse decreto de lei que foi promulgado. Antes de passar a próxima pergunta, o Demi, por favor. Eu vou na mesma linha do Marcelo, mas vou fazer de novo esse comentário. Quer dizer, precisamos ter sempre um cheque de realidade, um teste de realidade. Na internet, né, você pode ter acesso num aeroporto, num café, em algum lugar, e ele é obrigado a guardar o IP e a hora em que esse acesso foi feito, mas ele não tem a menor ideia se você é casado ou solteiro, se é engenheiro, se tem filhos ou não. Quer dizer, dados cadastrais, onde você mora, etc. e tal, não tem nada a ver com o sujeito estar dando acesso numa área pública. Da mesma forma que um blog, se você entrar lá para comentar, ele vai guardar o IP e a hora em que você entrou lá para comentar, isso está escrito no Marco Civil, mas não tem seus dados cadastrais específicos. Então, o que eu entendo do decreto que foi escrito foi para deixar clara a situação em que, quando há uma relação comercial e o seu provedor conhece seu endereço, gera uma fatura, entrega todo mês e tal, ele tem dados que permitem ir além do IP e da hora, dando uma indicação, né, de quem seria
talvez o usuário, mesmo porque pode não ser ele, pode ser o filho dele, a mulher dele, um parente que estava na casa, uma visita. Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado para não usar a internet como forma de identificação do usuário, porque isso não é internet. Você tem ferramentas adicionais, você tem uma ideia, você tem uma indicação do IP e da hora, mas isso não impede, não elimina a necessidade de investigação. Quer dizer, a internet não vai puxar um fiozinho e entregar o culpado pendurado na cordinha. Esse é um detalhe importante, porque é assim que funciona, ela ajuda a investigação. Tanto que é muito mais fácil hoje você desbaratar quadrilhas que usam a internet do que era no passado. Mas a internet não veio aqui para botar um GPS na cabeça de cada um e saber a cada hora o que cada um faz. Então, esse equilíbrio é importante. Quer dizer, o comentário é muito correto e tal, mas temos que ter esse equilíbrio em mente. A internet não está aí para resolver o problema de investigação criminal geral e você pergunta, quem é o cara que fez isso? Ah, foi o João. Não é essa a ideia. Eu sou Denise, de um provedor do Rio de Janeiro, e rapidamente o senhor Marcelo, ele comentou ali, quando ele falou do meio, ele falou da dificuldade em relação à companhia elétrica. Então, realmente, nessa parte, entrando logo abaixo, ele falou, incentivar a criação de infraestrutura. Um dos problemas legais que nós temos, pequenos provedores, acredito que no Rio de Janeiro, todos, em relação à companhia elétrica. Então, assim, é muito dificultoso você conseguir uma licença para você colocar o cabo no poste. Por exemplo, nós já tentamos por anos e não conseguimos ainda. Então, fomos orientados legalmente a, caso alguém solicite essa licença, alguém da companhia elétrica, que ele nos forneça o meio de conseguir essa licença. Então, assim, existe algum plano, alguma coisa que obrigue a companhia elétrica a facilitar isso para os pequenos provedores? Você responde, Marcelo? Eu vou falar. Primeiro eu quero pedir desculpas por trazer um tema um pouco fora do tópico, que não tem nada a ver com neutralidade, mas tem tudo a ver, porque sem isso eu não vou conseguir fazer o acesso igualitário, né? Obviamente, nós não temos a resposta para esse tema aqui, eu acho que fica a reflexão para os próximos palestrantes. Nós teremos aqui nas próximas horas, né, secretários do Ministério, pessoal da Anatel, o próprio ministro, e a minha ideia em repercutir esse assunto já a partir da neutralidade é que nós façamos coro, porque esse é um problema comum, e que a gente possa, de fato, aproveitar esse momento que a Brint nos proporciona para levar esse tema de volta à discussão. Houveram poucos avanços, mas ainda temos muito que caminhar nesse sentido de infraestrutura. E poder ofertar, né, o serviço como o usuário deseja, e como nós também desejamos, e como o próprio Marco Civil prevê com neutralidade, passa por resolver essa temática de como é que a gente faz para ter mais infraestrutura de uma forma mais simples e que nós tenhamos de fácil acesso ao compartilhamento e poder passar os cabos, as fibras, enfim. Mas esse é um tema que já está registrado, eu tenho certeza que Basílio, diretoria da Brint, vai colocá-lo nas próximas pautas aí. Acho que o Basílio pode até fazer uma tréplica. Só falar rapidamente que o assunto dos postes tem uma palestra específica sobre isso, que vai acontecer amanhã, com a presença da Anatel, inclusive. E esse é um assunto que, apesar de já ter saído a resolução conjunta, não está resolvido ainda. Esse assunto, infelizmente, ainda está... Nós já prevíamos que isso ia acontecer, porque a resolução conjunta ela deixou que a coisa fosse para discussão, para uma resolução de conflitos, e tudo está virando conflito. Então, amanhã, justamente, nós vamos fazer uma palestra sobre esse tema. Tá? Sou Wagner, sou lá um provedor do sul de Minas Gerais. Minha pergunta é ao Marcelo. Marcelo, o que você acha das estatais estarem entregando a internet direto para o usuário, ao invés de fomentar nós provedores entregando banda lá para a gente, interconexão, porque eles estão na mesma última milha, mas não estão fomentando a gente. O governo tinha que dar uma olhada nisso daí, porque são estatais, é empresa nossa, né? Então
deveriam estar fomentando nós, e não o PTT, né, e não entregando direto para o usuário final. Né? O que você acha disso? Olha, eu vou tentar responder. Aqui eu estou num campo neutro, né, como eu sou provedor lá no Paraná, eu espero que não tenha ninguém na companhia elétrica aqui para escutar o que eu vou falar, enfim. Mas eu posso dizer pela experiência que nós temos lá no Estado. Eu, particularmente, acho isso um tremendo contrassenso. A gente usar um recurso público, né, de rede de infraestrutura, para, ao invés de ajudar a gente a fomentar e criar a competição, haver competição lá no varejo conosco, né? Isso eu tenho dificuldade de entender e de aceitar. Eu acho que isso está desregulado, essa relação, né? Talvez se ela estivesse nos ajudando a chegar nos PTTs, ligando os PTTs, né? Daí entra o papel não só das companhias estaduais, mas a própria Telebrás, enfim, nós tivéssemos muito mais eficiência no uso de uma rede de infraestrutura existente que são de posse hoje do governo. Então, na minha opinião, eu já inclusive falei isso em todas as oportunidades que tive com a própria companhia, eu não consigo entender qual é a lógica disso, até porque existem outros problemas, né? Que não cabe nem discussão aqui, mas existe o problema de modicidade tarifária, né? Que esse dinheiro poderia estar sendo usado para outras coisas, para redução de conta de luz. Existem vários aspectos que se envolvem nisso. Mas o principal, que eu acho que esse aqui nos toca, é que é uma competição difícil da gente entrar, porque eles têm acesso privilegiado aos postes, isso todo mundo aqui pode dizer se é verdade ou não, pelo menos lá no nosso estado é assim. Você não tem espaço para mais ninguém, para eles sempre tem. E existe também uma questão dos fundos, né, que estão sendo usados para fazer essa competição conosco lá no varejo, serem fundos públicos, dinheiro público. Então, isso, dando a minha opinião como provedor, né, e também como ex-dirigente de entidades, eu acho que precisa ser discutido e melhorado. Esse papel não é um papel... Se nós tivéssemos o primeiro papel, que é o papel de infraestrutura resolvido, e mesmo assim nós tivéssemos declaradamente sido incompetentes, acho até que o governo precisa resolver de alguma forma, mas hoje, minha opinião é de que existe um desequilíbrio nessa relação. Quero agradecer a presença do Marcelo Siena, do Demi Guético, tá? E do Basílio Pérez.